Olá pessoal, boa tarde a todos. Então vamos já iniciar a nossa aula de História. Como nós vimos já na semana passada, na nossa aula de História, nós vimos então, estudamos um pouco falando sobre a civilização romana, que foi uma das grandes civilizações da humanidade. Nós vamos observar então que essa grande civilização da humanidade, chamada de civilização romana, ela está localizada onde hoje fica a Itália, né? Roma, capital da Itália. Então ela está localizada lá na Península Itálica. Nós vamos observar que a história de Roma ela é dividida em três períodos. Nós tivemos a monarquia, tivemos a república e Roma também foi um grande império. Então a gente vê que ela teve três formas de organização política. A gente vai observar que durante um longo período, a gente pode observar então que Roma ela começou a ser governada e ela foi povoada por vários povos. Nós tivemos os italiotas, que eram os latinos e sabinos. Nós tivemos os etruscos, que eram povos que viviam na região central. E os gregos, que viviam mais na região sul. Nós vamos observar que, inicialmente, Roma ela foi uma monarquia, ou seja, governada por um rei. A gente vê que essa forma de organizar a política de Roma, governada por um rei, o rei ele era o chefe militar e religioso e o juiz. Ele governava também com a ajuda de um senado, que era um grupo de 300 homens com mais de 60 anos de Roma, que criavam as leis, e havia também a Assembleia Curial, que era um grupo de soldados que defendia Roma. Além disso, Roma ela estava dividida em quatro grupos sociais. Havia os patrícios, que eram os grandes fazendeiros, grandes proprietários de terras e grandes comerciantes. Eles eram os mais ricos. Abaixo havia os clientes, que eram pessoas que trabalhavam para os patrícios. Esses clientes eles eram livres, porém trabalhavam para os patrícios. Como, por exemplo, nós vamos ter aí, então, os clientes eram um grande grupo. Nós vamos ter os plebeus, que era a maior parte da sociedade romana, e esses plebeus eram os pobres de Roma. Nós vamos ver que eles eram comerciantes, eram artesãos e também eram camponeses. Abaixo, a parte mais baixa da sociedade romana, eram os escravos, que eram pessoas que eram transformadas em escravos ou por causa de guerra ou então por causa de dívida. E a gente vê, então, aí a definição. Os patrícios eram os mais ricos, os plebeus, que nós vamos ter então aí. Aliás, quando a gente fala aqui, deixa eu só modificar, aqui não são plebeus, aqui nós vamos ter então, que nós chamamos de clientes. Então os clientes eram homens livres que trabalhavam para os patrícios, em troca de apoio financeiro e também de proteção. Havia os plebeus. Plebeus eram as pessoas pobres de Roma, não tinham direitos, não podiam exercer um cargo político e também não participavam de nenhuma decisão de Roma. Eles eram artesãos, comerciantes e também camponeses, agricultores. Nós vamos ter então aí os escravos. Os escravos eles trabalhavam em serviços domésticos, nas casas, nos trabalhos agrícolas e também como artesão. E eram constantemente castigados. Para a gente ver, com o passar do tempo, o rei ele começou a perder poder e principalmente os patrícios eles tinham a necessidade de que Roma ela fosse modificada, ela se organizasse de uma forma melhor. Foi a partir desse momento que nós vamos então observar que Roma ela começou então a pensar. A população romana ela começou então a pensar: se aqui a nossa monarquia ela não está dando certo, nós vamos ver que Roma, sendo governado por um rei, não estava dando mais certo, então a população rica de Roma decidiu então mudar a forma como Roma ela estava sendo organizada. É nesse momento que nós vamos observar que Roma como ela foi transformada, ela mudou a sua política de uma monarquia para ser governado por funcionários. E é nesse momento que a gente vai observar que Roma ela vai ser transformada em uma república. A república é um sistema político, ou seja, é a forma que uma sociedade ela está organizada, ela organiza a sua política, principalmente com qual objetivo. Nós vamos dizer que a república é uma sociedade na qual não existe mais um rei, mas que são eleitos algumas pessoas
para que possa governar essa sociedade, para que eles fossem mais livres, tivessem autonomia e tivessem mais liberdade para governar. Nesse momento, nós vamos ter aí a definição de república. A palavra república, né, é um sistema político que foi criado para organizar a sociedade romana, ou seja, república é um sistema político que organiza uma sociedade. Nós somos uma república. Homens são eleitos, já as pessoas são eleitas aqui no Brasil para organizar a sociedade brasileira. Lá em Roma, quando surgiu em Roma a república, nós vamos observar que a palavra república significa coisa de todos, ou seja, todas as pessoas têm direitos. Lá em Roma, a gente vai observar que não eram todos que tinham direitos, né? Apenas quem era rico, quem nascia em uma boa família, que era chamado de patrícia, que tinha esses direitos. E os plebeus, que eram a maioria, não tinham nenhum direito. Não poderia se casar com uma pessoa rica, não poderia estudar, não poderia participar das decisões políticas. E a gente vê que isso é um pouco de estranho, né? Hoje, a república, todos nós temos direitos, independente da classe social, seja rico, seja pobre. Em Roma, embora a palavra república ela já significasse coisa de todos, apenas os ricos poderiam participar das decisões da sociedade romana. A gente vai observar que quando a gente fala de Roma, nós vamos observar uma curiosidade, que agora durante a República, que é um novo sistema político que surgiu em Roma, uma nova organização social, uma nova organização da sociedade romana, nós vamos ver que Roma não é governada mais por um rei, mas ela precisava então ser organizada por outras pessoas. E é a partir desse momento que a gente vê quem é que governava Roma durante a República. Nós vamos observar que era eleito todo ano 2 cônsules, que eram dois o quê? Eram 2 homens, que eles eram escolhidos entre os homens mais ricos de Roma para organizarem a sociedade romana. Então a gente vê que os dois eram eleitos e os dois juntos eles então criavam as leis, eles organizavam a sociedade. É mais ou menos como se fossem 2 presidentes. Nós vamos ter então o Senado, que era um grupo de 300, de 300 homens, e esse Senado romano era um grupo de homens com mais de 60 anos de idade, ricos, claro, que eram escolhidos para criar as leis romanas. A gente vê então que esse Senado ele ajudava aos cônsules, que eram os mais altos cargos de Roma, a governar a sociedade. Então a gente vê que os cônsules, que eram 2 militares que eram escolhidos para governar, eles colocavam em prática as leis que seriam criadas. O Senado ele criava as leis e nós vamos ter também além do Senado durante essa época, nós vamos ter a Assembleia também dos Cidadãos, que eram homens ricos que se reuniam para decidir o que ia ser feito em Roma. Quando a gente fala que o Senado criava as leis, que, por exemplo, nós vamos ter aí os cônsules que praticavam, que organizavam a sociedade, nós vamos ter também os magistrados, que eram homens que tinham funções, e cada homem que tinha uma função, ele tinha como objetivo que organizar a sociedade romana. Nós vamos ter, por exemplo, havia quem? Nós vamos ter os cônsules, que eram os homens que governavam o Império Romano. Nós vamos ter o Senado, que criavam as leis. E para organizar de forma geral a sociedade romana, eram escolhidos homens para ajudar a governar o Império Romano. Nós vamos ter, por exemplo, o pretor, que aplicava a justiça, o questor, que arrecadava os impostos, os edis, que conservavam as ruas e abastecia a cidade de alimentos, havia os censores, que faziam a contagem da população, e havia também um ditador, que era uma pessoa que era escolhida a cada 6 meses para governar a sociedade romana. Então a gente vê que esses eram chamados magistrados. Eram homens que eram escolhidos para governar juntamente com o Senado e juntamente com os cônsules. Havia o pretor, o questor, o edil e havia também os censores. Nós vamos então observar que a partir desse momento, Roma então ela começou a pensar, como eles estavam organizados, e agora eles eram uma república, foi necessário então o quê? Nós vamos ver que o Império Romano ele começou então a criar um grande exército. Esse exército ele era muito bem capacitado, eles eram organizados e principalmente eles tinham
armas cada vez mais competentes. Nós vamos observar, por exemplo, a partir daí, que o exército romano ele chegava aproximadamente de 5 a 6 mil homens. E também havia uma cavalaria de 120 cavaleiros. Nós vamos ver que eles eram bem armados e bem capacitados. A gente vai observar que a partir desse momento, da criação então do exército romano, a gente começa então a perceber que eles também começaram então a conquistarem grande parte do mundo. Nós vamos observar que os romanos, quando estavam conquistando mostrando o seu poder, nós vamos observar que eles tiveram uma grande guerra contra os povos que viviam lá no território da África, que era na cidade de Cartago, que eram os fenícios que viviam lá. Eles queriam derrotar aqueles povos para que, através dessa derrota, eles pudessem dominar o mar Mediterrâneo, que é um mar que fica lá na Europa, e também entre o continente asiático e o continente africano. Nós vamos observar, então, que quem dominasse esse mar dominava grande parte do comércio. E a gente vai observar, então, que vai existir uma grande guerra entre a colônia de Cartago na África e entre os romanos. Nós vamos ver que essa guerra ela ficou conhecida como Guerras Púnicas. Por que púnica? Porque os romanos chamavam os fenícios, que viviam lá na cidade de Cartago, de púnicos. E a gente vai observar que depois de uma longa guerra que aconteceu entre os romanos e entre também que aconteceu entre os romanos e entre propriamente a gente vê os fenícios, nós vamos observar então que essa guerra ela vai servir exatamente para quê? A gente vai observar